Bom dia, boa tarde ou boa noite, de repente, né? Vamos continuar a segunda parte da abordagem CTS no ensino de Química. Venha comigo, sou a professora Clara e vamos ver essa abordagem de uma maneira mais aprofundada, ok? A implementação de projetos curriculares globais no contexto brasileiro. Como nos afirma Auler e Basso, 2001, para discutirmos sobre a implementação do enfoque CTSA no contexto educacional brasileiro, é necessário considerarmos que, historicamente, ele surgiu em países nos quais as condições materiais estavam razoavelmente satisfeitas e que questionaram o modelo linear tradicional de progresso. Os autores ressaltam ainda que em nosso país a cultura de participação na sociedade em questões nacionais é bastante débil. Então, disso a gente tira o seguinte, que a abordagem CTSA surgiu nos Estados Unidos. Lá existe a tecnologia de uma maneira mais consolidada, porém no Brasil nós não somos um país com participação em CIT. A sociedade não participa na CIT, ciência e tecnologia. Então, nós somos consumidores. Praticamente, nós somos consumidores tecnológicos, não somos produtores tecnológicos. Isso faz com que tenhamos uma certa dificuldade de implementar currículos, ou seja, aulas em que abordem a ciência, a tecnologia e a sociedade. Além da dificuldade do professor em abordar CTS, existe a dificuldade do próprio aluno, que é um consumidor que não pensa sobre essa tecnologia, que é a tomada de decisão. Então, o CTS, ele exige que o aluno tenha essa tomada de decisão, que seja conduzida pelo professor, ok? Porém, o professor não interfere dizendo o que é certo ou errado. Ele dita os prós e o contra, e a partir disso o aluno se posiciona, ok? Então, no Brasil, a nossa inspiração para abordagem CTS é Paulo Freire. Paulo Freire, ele é um educador que trabalha com jovens e adultos. Ele alfabetizou. Durante 40 dias, ele conseguiu alfabetizar essas pessoas baseando-se em utilização de palavras para gerar sílabas, juntar sílabas para gerar palavras, do contexto de vida dessas pessoas. Então, foi mais fácil deles aprenderem. Então, Paulo Freire utilizou o tema gerador para quê? Para iniciar a aprendizagem e a alfabetização. Será a partir de situação presente, existencial, concreta, refletindo o conjunto de aspirações do povo, que poderemos organizar o conteúdo programático da educação ou da ação política. Então, precisamos saber o que os alunos têm de conhecimento pré-existente, ok? E a gente tem que valorizar essa autonomia, a dignidade de cada um. Então, a partir disso se forma a educação. A gente não tolhe o aluno, a gente não oprime o aluno, a gente traz do aluno o melhor. E esse melhor transforma a sua vida, uma transformação social, ok?
Enquanto Paulo Freire está interessado na transformação social, o CTS está interessado na tomada de decisão que gera a transformação social, ok? Então, nós temos os tão famosos temas geradores em Paulo Freire. E como é que é a abordagem? Então, normalmente, o que nós fazemos? Temos um tema, dizemos esse tema, falamos ou exemplificamos e dizemos os conhecimentos, os conceitos que queremos que aprendam. Isso gera um reducionismo, né? Porque ele não volta ao contexto do aluno para dar novo significado. Então, eu não estou favorecendo nenhuma tomada de decisão, nenhuma formação sobre os conceitos, sobre as tecnologias. Mas quando eu volto a ver o tema com um novo olhar científico, eu estou preparando esse aluno para ser alfabetizado cientificamente. Vamos entender. Por exemplo, eu tenho um tema gerador plástico. Eu vou e ensino polímeros. A partir disso, polímeros, aí eu falo das reações de obtenção, falo os tipos de polímeros, que são os conhecimentos científicos. Depois eu volto novamente à temática, abordo polímeros plásticos descartados no mar e daí eu discuto os tipos de plásticos que existem no mar e as consequências que eles fazem aos animais, que são os aspectos sociais. Aspectos sociais não, aspectos ambientais. Os aspectos ambientais que a temática causa no contexto. Percebem a diferença entre ver o tema e o conceito? Ou quando eu volto, que é a aplicação do conhecimento, eu tenho o quê? A possibilidade de uma formação de um aluno integral, de um aluno crítico. Então, os 3 momentos pedagógicos de Deleuze foram transpostos de Paulo Freire, que vocês já devem ter visto, que eu já toco muito em sala de aula. Conhecimentos prévios, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. Esses conhecimentos prévios se faz através da problematização. Então, problematização, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. E essas foram as ideias transpostas de Paulo Freire que Deleuze utilizou. E essa metodologia pode ser usada em CTS também. Eu posso utilizar esses 3 momentos de Deleuze baseado em Paulo Freire e utilizo minhas aulas numa abordagem CTS, ok? Então, eu levanto diferentes opiniões, posições apoiadas em argumentos científicos e tecnológicos sobre a temática inicial, ok? Então, a partir disso, eu dou sentido. E isso tudo baseado em interdisciplinaridade. O que significa dizer? Que eu vou trabalhar conceitos éticos, econômicos, políticos e sociais dessa temática. Aí eu vou transcender os conhecimentos puramente químicos. Nós vamos falar de um contexto geral. E isso forma um cidadão. Isso forma um cidadão capaz de argumentar, capaz de se posicionar, dito alfabetizado cientificamente. Então, a gente precisa, para montar um roteiro, um tema gerador, especificar as ações da aula, os conceitos,
e pensar como esta atividade agenda crítica à tecnociência, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho na próxima aula sobre metodologias de ensino. Vamos passar várias metodologias, abordagem CTS, para vocês se organizarem, para ficar um pouco mais claro. De um modo geral, tem que se fazer o registro da aula, recolher os materiais utilizados, analisar o que os alunos estão discutindo, que é a análise de campo, gravar o que eles estão falando e também fotografar. O professor não deve ser penalizado ou criticado por apresentar concepções e posturas desfocadas de uma aprendizagem de inter-relações CTS. O que merece ser questionado é a desvalorização dos professores e os processos formativos, que por muito tempo estiveram embasados no modelo da racionalidade técnica e que ainda se apresentam em algumas práticas de professores formadores. O que, de fato, denuncia que este paradigma ainda está presente nas instituições de ensino superior. Então, temos um problema. A abordagem CTS é relativamente nova. Muitas vezes, os professores formadores não foram formados nessa tendência de graduação, na época de graduação deles. Então, eles sentem dificuldade de implementar em suas aulas de ensino superior. E se o aluno não vê essa possibilidade no ensino superior, ele não é capaz de reproduzir. Porém, a gente tem que ter discernimento de entender que os alunos formados de agora para frente, eles têm diferenciais que os profissionais no passado não têm. E a gente espera que essa nova leva de professores conheça essa abordagem CTS. Então, é fundamental que o currículo não seja interpretado pelos docentes como um programa pronto e engessado a ser cumprido. Nesse sentido, repensar o currículo e reelaborá-lo por meio de temas envolve o estudo da realidade local e tende a promover a articulação entre o mundo vivido e o mundo da escola, podendo contribuir para a construção de uma concepção crítica acerca das relações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade. Tenho que ter o meu conteúdo programático flexível e, a depender do meu contexto local dos alunos, eu permita trazer ele para a sala de aula. Assim eu construo a aprendizagem significativa. Assim eu formo um aluno crítico e argumentativo em suas falas. Então, acreditamos que a abordagem das inter-relações CTS em toda a sua complexidade seja um caminho necessário para a educação fundamentada na realidade do sujeito, e ela propicia uma formação mais crítica, emancipatória, que possibilite meios para esta realidade intervir. Esperamos que o aluno intervenha sobre a realidade a partir da sua concepção científica sobre a sua realidade local. Então, seus conhecimentos prévios, que antes eram do senso comum, podem se transformar em concepções científicas. E essa concepção científica produz nesse aluno a alfabetização científica. O aluno passa a enxergar a volta de uma maneira muito diferente. E essa realidade é transformadora para esse aluno. Ok, gente? Essas são as nossas referências. Obrigada. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.